MXRF11 continua em queda com a cotação abaixo dos R$ 9,00. É isso mesmo, no último mês o fundo imobiliário já caiu 4,5%, nos últimos 6 meses já caiu 10% e no último ano já caiu um pouco mais de 14%. O que os acionistas estão vendo nesse fundo imobiliário que estão vendendo as suas cotas e derrubando o preço desse fundo? O fundo imobiliário nesse momento está abaixo do seu valor patrimonial com 0,99, pagando no último ano dividend yield de 12,90%. E se a gente pegar aqui o histórico dos últimos 5 anos dos dividendos de MXRF11, a gente vê que o cenário é ainda melhor. A gente vê aqui que nos últimos 5 anos o fundo imobiliário tem pago 14,21% de dividendos sem abatimento de imposto de renda, o que é uma rentabilidade aqui bem expressiva. E o fundo imobiliário vem pagando dividendos de forma bem consistente. Então a gente vê aqui que na média ele está pagando entre 10 centavos até 11 centavos. Em alguns meses aqui chegou a pagar 12 centavos por cota. E uma notícia recente saída aqui do site Investidor 10 diz que o Max Renda teve disparo nos seus lucros e pagou dividendos de até 158% do CDI. Mas então o que os acionistas estão identificando nesse fundo imobiliário para justificar uma queda dos últimos 12 meses de 14%? O relatório disponibilizado pelo Max Renda, agora bem recente, do dia 6 de fevereiro, diz que o fundo imobiliário continua aqui investindo 80% de todo o seu patrimônio em CRIs, que são certificados de dívidas imobiliárias. 10% dos investimentos estão investidos em outros fundos imobiliários, tem um valor bem pequeno aqui de 3% em caixa para reserva de oportunidades e tem aqui mais 6% investidos em permutas financeiras. E a maior parte desses investimentos continuam firmes aqui em IPCA+, que é o índice de inflação, contabilizando 75% dos investimentos e tem aqui 14% em CDI. E isso reflete diretamente aqui na lista dos investimentos em que realmente boa parte deles está vinculada ao IPCA+. A gente tem IPCA+ aqui de até quase 11%, tem IPCA mais de 8%, de 9%, tem alguns aqui provavelmente mais antigos de 5%, mas se estamos com uma alta da taxa de juros e também com o aumento gradativo da inflação, por que um fundo imobiliário de papel continua em queda? Muitos investidores que estão na bolsa de valores ainda não possuem conhecimento suficiente e quando vê toda essa desvalorização da cota ao longo do tempo e com aumento expressivo da taxa de juros e que a tendência é subir ainda mais, a taxa de juros deve chegar esse ano a 15%, os investidores acabam vendendo as suas cotas e migrando para renda fixa e com isso as cotas desses fundos imobiliários acabam despencando. Um outro ponto muito importante que quase ninguém fala é com relação à marcação a mercado. Mas como assim marcação a mercado de fundos imobiliários? Vamos relembrar aqui que o MXRF11 investe em renda fixa. E esses CRIs, que é a grande porcentagem dos investimentos desse fundo imobiliário, também sofre pela marcação a mercado. A gente vê aqui que a média dos investimentos de IPCA+, que é a grande porcentagem de investimentos do Max Renda, está em 8,64%. Porém, a gente vê aqui alguns investimentos que estão abaixo dessa taxa média. Tem investimentos aqui com IPCA mais 5,90, 5,50 e esses investimentos que estão aí um pouco abaixo do que a média do mercado atualmente, eles ficam desvalorizados devido à marcação a mercado, que acaba abaixando um pouquinho a rentabilidade desse fundo imobiliário. Então por isso que é importante para você que investe em fundos imobiliários de papel ficar de olho nos investimentos que os administradores do fundo estão realizando para que a rentabilidade desse fundo não seja afetada pela marcação a mercado. No caso aqui do Max Renda, ter uma média de 8,64% nos investimentos de CRIs de IPCA+,
é um número bem positivo, está na média aí atualmente do mercado. Se esse número começar a ficar muito abaixo do mercado, o rendimento desse fundo imobiliário pode começar a despencar. Como é que você vai saber se está na hora de deixar um fundo imobiliário de papel no momento em que a taxa de juros ou o índice de inflação está subindo, porém a rentabilidade desse fundo imobiliário está caindo? Você só deve deixar esse fundo imobiliário se não fizer mais sentido para as estratégias e para os objetivos do seu investimento. Se esse fundo imobiliário continua firme, consistente, com crescimento de patrimônio e não teve uma redução muito significativa dos seus rendimentos e dos dividendos, você deve continuar aportando e seguindo com a sua estratégia normalmente. E no caso aqui desse fundo imobiliário do MXRF11, ele perdeu os fundamentos? Na prática não, ele continua seguindo com as mesmas estratégias, com os mesmos fundamentos e continua um fundo imobiliário consistente, com os dividendos ali bem estáveis, com pouca variação de mês a mês, e esse fundo continua crescendo o seu patrimônio gradativamente. E vamos ver se realmente está compensando investir em MXRF11, fazendo uma simulação histórica aqui. Se a gente tivesse investido R$1.000 nesse fundo imobiliário lá em 2018 e a gente estivesse aportando todos os meses R$300 nesse fundo imobiliário, reinvestindo os dividendos no próprio fundo imobiliário, quanto é que a gente teria atualmente de patrimônio e de rendimento? Olha só aqui que interessante, a gente teria aqui no final desses 7 anos um total de 3.909 cotas de MXRF11, a gente teria ganho de dividendos mais de R$13.000, a rentabilidade real, considerando a valorização ou a desvalorização da ação, a gente teria quase R$1.000 aqui de rentabilidade. A gente teria aportado durante todo esse período um pouco mais de R$26.000 e no final a gente teria aqui um ganho de R$35.000 com 34% de rentabilidade durante todo esse período.